A África do Sul entrou com uma ação na Corte Internacional de Justiça, lá em Haia, na Holanda, dizendo que não pode ser normalizada pela comunidade internacional a ocupação de Israel de territórios da Palestina, dizendo que há um apartheid. Teve, inclusive, o apoio do Brasil. Professor James Honig, de Geopolítica, do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FACAMP, aqui conosco. Professor James, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Muito feliz de estar com você, apesar de um tema bastante triste. Ok, professor, explica pra gente o seguinte. Tomou uma dimensão muito grande quando um acontecimento como esse bateu lá na Corte Internacional de Justiça? Sim, Heródoto. A situação se agravou bastante porque existe uma preocupação com as questões humanitárias que está chegando no limite. O que eu quero dizer? Que as populações civis da região da faixa de Gaza estão sofrendo ataques que, infelizmente, se não forem tomadas as atitudes jurídicas internacionais corretas, isso pode servir de pretexto para outros tipos de incursão em outros lugares do mundo. Então a preocupação passa a ser a prevenção do genocídio. Por isso mesmo a Corte interviu e está intervindo com várias representações para que se cesse esse processo que, infelizmente, tirou a vida já de milhares de pessoas. Professor James, a decisão da Corte Internacional de Justiça tem caráter de cumprimento obrigatório ou não? Heródoto, efetivamente, esse caráter obrigatório, ele depende muito da reação dos países em relação ao que está acontecendo em Israel e na faixa de Gaza. Num primeiro momento, ela não é vinculante, digamos assim, mas conforme o processo caminhar, existem formas, sim, de cobrar do governo israelense uma efetiva retirada dos territórios, pressões internacionais que possam fazer com que isso tenha um arrefecimento, uma leveza na hora de, pelo menos, solucionar o problema. Então, num primeiro momento, seria mais uma advertência política que, lógico, no segundo momento, teria desdobramentos políticos, econômicos e, por vezes, até militares. Professor James, o Brasil apoiou a petição apresentada lá pela África do Sul. Isso, na sua avaliação, contribui para uma tensão maior das relações entre o Brasil e Israel? Efetivamente sim, Heródoto. Nós estamos observando que há uma escalada de problemas diplomáticos entre Brasil e Israel. Isso não começa de hoje. Entendo particularmente que isso começa na época da retirada dos brasileiros que estavam naquela região, porque houve um processo cada vez mais difícil, vamos dizer assim, uma burocratização excessiva na hora do conflito para que se retirassem os brasileiros. Isso gerou tensões entre os corpos diplomáticos. E por isso mesmo, o apoio do Brasil à resolução sul-africana vai se somar, mais uma vez, ao problema que nós já estamos vivendo. Lembrando, Heródoto, se me permite, que a resolução primeira sul-africana falava justamente de que ninguém está negando que houve um ataque do Hamas. Sim, houve um ataque do Hamas e automaticamente Israel reagiu. O problema é que quando você reage a um ataque, você tem que prevenir que esse ataque gere processos genocidários. E é exatamente isso que, infelizmente, os analistas internacionais estão entendendo, que o ataque aos civis está gerando um processo genocidário que não previne a sobrevivência de população civil. Professor James, eu vi agora há pouquinho aqui no site do jornal O Globo que o presidente Lula pode expulsar o embaixador de Israel no Brasil. Isso é comum na diplomacia internacional, não é? É um fato grave? Qual é a sua avaliação? Heródoto, quando chegamos nesse nível de disputas, quando chegamos nesse nível de situação, a gravidade ela só tende a piorar. Por quê? A primeira fase de um processo desses ocorre da seguinte forma: o chamado dos embaixadores para esclarecimentos. Então Lula chama o embaixador em Israel, chama o embaixador de Tel Aviv para que ele esclareça
o que está acontecendo nas relações internacionais entre os dois países. Um segundo momento seria demonstrar essa insatisfação, esta desconfiança, através da expulsão do embaixador, e isto geraria, sim, praticamente a corte das relações internacionais. Isso não é muito comum no campo diplomático, Heródoto. Aconteceram várias vezes em função da existência de mais de 190 países do mundo, portanto, numericamente, isso realmente pode acontecer vez por outra. Mas não é comum, principalmente em se tratando de países como o Brasil, que tem uma tradição conciliadora, que tem uma tradição ativa na política internacional, e agora, em função de uma situação muito, digamos, delicada, está agora em embate diplomático com Israel, que precisava também colocar a mão na consciência para poder estabelecer um melhor vínculo. Seria muito bom que, se nessa hora, o Brasil e Israel pudessem sentar à mesa e solucionar os dois problemas, o problema diplomático e o problema dos civis palestinos. Na sua avaliação, professor, se isso acontecer, estaria próximo a um rompimento de relações diplomáticas entre os dois países? Muito próximo, Heródoto. Infelizmente, sim, muito próximo. Essa escalada, como eu estava dizendo, ela não é de hoje. Nós tivemos já problemas no passado e esses problemas se avolumaram, e com um volume de cada vez maior, de um detalhe aqui, um detalhe acolá, e soma-se, infelizmente, as questões políticas internas de ambos os países, isso pode evoluir para um corte de relações. O que seria uma tragédia, Heródoto, porque nós sabemos, e você como um grande historiador sabe muito bem, que o Brasil tem participação direta na formação do Estado de Israel, uma vez que Oswaldo Aranha presidia a Assembleia quando foi fundado o Estado de Israel, quando houve a partilha da Palestina. E, portanto, neste momento, é muito doloroso ter que dizer isso. A gente que estuda, que participa disso, é muito triste ter que imaginar que isso pode acontecer. Professor, muito obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Eu que agradeço a oportunidade, Heródoto. Conte comigo. Muito obrigado. Contaremos com certeza. Professor James Onig, da FACAMP, conversando conosco. Olha, só um detalhe. Entrevistamos várias pessoas sobre esse assunto, são várias opiniões aqui para que você forme sua própria opinião. Eu falei que li no site do Globo, então abri de novo aqui o site do Globo se você quiser acompanhar e ler lá. Vou ler para você. A informação é da Malu Gaspar. Governo Lula cogita expulsar embaixador de Israel no Brasil. Auxiliares do presidente dizem que os próximos passos dependerão de Netanyahu. Então, me chamou a atenção, a reportagem está publicada na primeira página, então, daqui do site do O Globo, se você quiser acompanhar.